O Anubis é provavelmente o deus mais conhecido de toda a mitologia egípcia. Não é difícil reconhecer o deus com cabeça de chacal, mas muita gente aprendeu errado sobre ele. Por exemplo, ele não é um deus dos mortos. Se você ficou curioso, vem comigo que eu vou te mostrar o que nunca te contaram sobre o Anubis. Esse vídeo deu um baita trabalho para ser feito, então eu queria pedir para vocês que por favor deixem o like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Se você puder e quiser me ajudar ainda mais, você pode usar o botão valeu que está embaixo em formato de coraçãozinho e doar qualquer quantia com ele. E também você pode se tornar membro do canal. Anubis é considerado o deus egípcio da mumificação, dos cemitérios e das almas perdidas. Ele é um dos mais antigos deuses do Egito, tendo provavelmente surgido através de um outro deus chacal, ou deus canino, que é o Apelwat, que é muitas vezes confundido com o próprio Anubis. Entretanto, o nome Anubis é um nome grego do deus. O nome egípcio dele original é Impu ou Ampu, cujo significado seria decair ou apodrecer, claramente associando ao estado do corpo humano após a morte. O deus também era chamado por vários outros nomes, como o Senhor da Terra Sagrada, esse nome sendo ligado à área do deserto onde ficava a necrópole, aquele que está sobre a montanha sagrada, falando sobre a costa alta ao redor da necrópole, onde os cachorros selvagens e os chacais se reuniam. O Senhor dos Nove Arcos, uma referência à frase usada para os inimigos tradicionais do Egito, que eram representados pelos 9 cativos se curvando diante do rei. O cão que engole milhões, mestre dos segredos, aquele que está no lugar do embalsamento, e o primeiro da Câmara Divina. Esses vários títulos de Anubis deixam bem claro o papel dele como guia, protetor e julgador na pós-vida. O Anubis, assim como vários outros deuses egípcios, tem várias versões sobre a história dele, o que acaba complicando um pouco saber, por exemplo, quem seriam os pais dele. Fontes do primeiro período intermediário dizem que o Anubis seria filho de Ra, o deus supremo do sol, ou filho de Ressati, uma deusa em forma de vaca que dizem que mantinha a humanidade e também alimentava o faraó com o seu leite. Pode parecer um pouco estranho o Anubis tendo um parentesco com uma vaca, mas quando a deusa Ísis entrar na história vai fazer bem mais sentido. Mas uma ligação mais estranha ainda de Anubis é com a deusa Bastet, a deusa gato do Antigo Egito. Hoje em dia, imaginar um gato e um cachorro juntos é algo bem estranho, ainda mais porque estamos acostumados com desenhos como Tom e Jerry, mostrando o completo oposto pra gente. Entretanto, tem uma explicação muito boa para essa relação dos dois. Bastet era também a deusa dos perfumes. Esses perfumes eram guardados em frascos muito parecidos com as pomadas que eram usadas no processo de mumificação, que aí já é um território muito dominado pelo Anubis. No caso, a deusa Bastet poderia ser a mãe ou até a esposa de Anubis. Seja qual for a ligação dos dois, já mostra pra gente a relação da mumificação com a morte. Mas uma coisa interessante é que a fonte de informação que dá uma explicação mais completa pra gente sobre a origem do deus com cabeça de chacal vem não do Egito, mas na verdade de um grego, o Plutarco. O Plutarco teria viajado para o Egito e quando ele chegou lá, é claro que ele não tinha a menor ideia de como ler os hieróglifos. Então ele recorreu às histórias que eram contadas oralmente pelos próprios egípcios e também algumas escrituras que contavam sobre o panteão local, baseando-se no fato de que eles eram na verdade versões diferentes dos deuses gregos. Por exemplo, o deus Amon, que talvez seja o mais poderoso dos deuses egípcios, seria o Zeus, o Hermes seria o Tofe, Apolo era o Horus e o Dionísio era o Osíris. Não tentem achar muito sentido na comparação dos deuses, porque dependendo da fonte, isso pode mudar. Essa relação dos mitos gregos e egípcios é tão forte que até hoje em dia a gente pode perceber isso. Por exemplo, alguns centros de culto egípcio têm na verdade nomes gregos, tipo Hermópolis, que é a cidade de Hermes. Tudo isso porque era muito difícil traduzir as palavras egípcias. Entretanto, uma história que a gente tem muita informação sobre é o conto de Osíris e de Ísis, que é um mito muito importante no Egito, que o Plutarco trouxe pra gente. Apesar de, é claro, a versão do Plutarco ter surgido muito depois do próprio Osíris, ainda assim é uma versão bem confiável. Mesmo Plutarco sendo grego, ele era um baita estudante de mitologia estrangeira. Eu não vou contar aqui a história de Osíris de uma maneira mais completa, eu vou direto para a parte que interessa, beleza? Depois que ele foi morto e desmembrado pelo seu irmão, segundo Plutarco, a Ísis ficou sabendo que Osíris tinha se envolvido com a sua própria irmã, que era Néfitis, pensando que era ela. E disso surgiu uma criança. A Ísis, com toda a sua bondade, começou a procurar pelo menino para cuidar dele, já que a sua irmã tinha se livrado da criança porque estava com medo do Tifão. No caso, Tifão era o equivalente grego ao deus Sete, o esposo de Néfitis.
Com a ajuda de um grupo de cães, a Isis achou o menino, criou e cuidou da criança, dando nome para ela de Anubis. E assim como os cães protegiam os homens, o Anubis se tornou guardião de Isis e dos outros deuses. Como Anubis era filho de Néfitis, a Senhora do Invisível e do mundo abaixo da terra, e também criado por Isis, a Senhora do Visível e do mundo exterior, o Anubis teria uma visão nos dois mundos, então ele só poderia ser representado por um canino, um ser que enxerga tanto durante o dia quanto durante a noite. E por causa disso, o Anubis também acabou se tornando o guardião das tumbas e dos túmulos. O Anubis, na maioria das suas representações, aparece na forma de um canino preto, ou pode ser também um híbrido que tem a cabeça de um chacal, ou um homem com um corpo musculoso e cabeça de chacal, ou com a cabeça de um cachorro preto. A cor preta foi escolhida por um simbolismo, não porque os chacais lá do Egito são negros, mas sim porque essa cor representa a decomposição do corpo humano depois de perder a vida, assim como o solo fértil do Vale do Rio Nilo representava a regeneração da vida. O poderoso canino negro, então, era o protetor dos mortos, que assegurava que eles recebessem seus devidos direitos no enterro e ficava do lado deles na vida após morte para ajudar na ressurreição. Mas tem um certo mistério naqueles que reverenciavam o deus com cabeça de cão, porque nos tempos mais antigos do Egito, o cão ficava entre os mais altos status da sociedade. Entretanto, segundo dizem, quando Cambises II da Pérsia invadiu e conquistou o Egito, ele matou o boi Apis, e nenhum animal se aproximou do corpo do boi, exceto um cão, que até comeu de sua carne. Isso fez com que o animal perdesse o grande status no Egito. De toda forma, quando Plutarco diz que os antigos egípcios reverenciavam os cães, ele estava correto, já que a casa de Anubis recebia o nome de Cidade dos Cães. No Antigo Egito, o deus principal, as histórias e até o panteão de deuses mudava bastante dependendo do território ou da cidade. Esses territórios eram chamados de nome. O Anubis era considerado o deus mais importante no 11º nome do Alto Egito, e a cidade dele era Sinópolis, a cidade dos cães. O nome dessa cidade, obviamente, foi dada pelos gregos muito tempo depois. O nome real dela em egípcio era Hardai, mas como nesse local tinha um cemitério de cães e a adoração do Anubis era facilmente percebida, o nome grego é de boa de aceitar. Tem uma história bizarra que envolve a cidade de Anubis e a vizinha dela, que é Oxirrinco. Os romanos e os gregos adoravam sair andando pelas cidades egípcias para entender mais sobre os costumes deles. Em uma dessas vezes, eles viram algo que foi meio bizarro. A cidade de Oxirrinco sacrificou um cão preto e devorou ele. Depois descobriram que isso foi feito como uma resposta para a cidade de Sinópolis. Eles tinham feito a mesma coisa com um peixe, que era um animal adorado pela Oxirrinco. O nome do ser que eles adoravam era Medjet. Isso resultou em uma guerra das duas cidades, que só foi parar quando as duas foram castigadas pelos romanos. Até hoje, os arqueólogos não mostraram nenhum templo que era dedicado a Anubis. Seus locais de adoração, podemos dizer assim, eram túmulos e cemitérios. As cidades que cultuavam ele, como eu disse anteriormente, eram a cidade de Sinópolis e também de Licópolis, ou Aziute. O nome de Anubis aparece nas mais antigas tumbas feitas de tijolo de barro, chamadas mastabas. Um santuário que provavelmente teve muita presença e influência de Anubis foi o cemitério de cães e chacais mumificados que ficava ao leste de Saqqara, chamado Anubeon. Ao que parece, durante o reinado das primeiras dinastias, o deus chacal pode ter sido muito mais importante até do que Osíris. Entretanto, isso mudou durante o período do Império Médio, mas Anubis continuou sendo uma das divindades mais importantes. Mas mais pra frente aqui no vídeo eu vou aprofundar mais ainda esse assunto com Osíris. Anubis também era um dos deuses que poderiam trabalhar contra a humanidade. Ele era independente, podendo ajudar ou punir os humanos. Um de seus principais papéis foi o Guardião da Balança. Nesse caso se trata daquela famosa história do julgamento de Osíris, quando depois de mortos, as almas passavam por um julgamento onde o coração dos humanos era pesado em relação à pena da deusa Maat. As imagens desse momento que estão presentes no livro dos mortos mostram Anubis durante o julgamento da alma, podendo também decidir o destino dela. A esposa de Anubis era a deusa Amput, que também era a contraparte feminina dele. Juntos dizem que tiveram uma filha que era a deusa Quebet, uma deusa serpente da purificação. E dizem que Amput também poderia ser a mãe de Amit, a devoradora de corações, que inclusive também faz parte do julgamento de Osíris. Amput é retratada como uma mulher normal, coberta por um chacal, ou também como um grande cão, raramente podendo aparecer com o corpo de uma mulher e a cabeça de um chacal.
Essa ligação do Anubis com os animais caninos vem também dos rituais de enterro da época. Diziam que o Anubis ficava andando pelos cemitérios ou sentado em uma posição mais alta, acima dos locais de sepultamento, que inclusive ele ficava observando quando acontecia. Como um cão, ele ficava como uma sentinela, mas ele ganhou também uma forma mais animalesca por causa dos cães que ficavam lotando os cemitérios e desenterravam os corpos daqueles que não foram enterrados de forma adequada. Eles faziam um banquete noturno com esses corpos. E até surpreendente pensar que os egípcios não tornaram o Anubis uma figura detestável por causa desses cães. Talvez porque pensassem que, pelos cães andarem tranquilamente pelos cemitérios, talvez eles tivessem permissão dos deuses. De toda forma, Anubis se tornou o vigia dos mortos. E existem duas figuras relacionadas à morte e ao Duat, o mundo dos mortos do Antigo Egito. Essas figuras são Anubis e Osíris. A razão de existirem essas duas figuras, que é muito comum confundir a função dos dois, é muito mais pela cronologia do que pelos deveres de cada um. No Médio Império, o Anubis se tornou um deus da mumificação e o protetor dos túmulos e cemitérios. O Osíris era o rei dos mortos, mas nem sempre os dois foram representados dessa maneira. Originalmente, Anubis era o senhor dos mortos, mas teve a função tomada por Osíris. Antes do Reino Médio, é muito provável que Osíris fosse apenas um deus da agricultura, que pouco se sabia sobre ele e de muita pouca importância. Mas no final do Império Antigo, Osíris deixou de ser um deus que apenas ajudava os reis a ganharem vida após a morte. E ao invés disso, os egípcios passaram a acreditar que ele poderia ajudar a dar a vida eterna a todos. E também porque agora, naquele momento, a vida pós-morte era muito importante para todo mundo. O Anubis passou a apresentar aquilo que era mais óbvio e conhecido pelos egípcios em relação à morte: o cemitério e o destino das pessoas que não foram enterradas corretamente. Sendo assim, surgiu o cão que engole milhões, um de seus nomes. E claro que também o Osíris é muito mais protagonista que o Anubis na mitologia, porque a única história que é mais famosa que o filho dele, que é a do Horus, é a própria história da morte do Osíris, quando ele foi enganado e morto pelo seu irmão chamado Sete. O Sete, inclusive, em algumas histórias, é o pai do Anubis também. No próprio conto da morte de Osíris, quando Sete desmembra o corpo dele e espalha por todo o Egito, o Anubis ajuda a encontrar as partes do corpo e, junto com o Thoth, é o responsável por ressuscitar Osíris, criando a primeira múmia do Egito. Mas o Osíris fica vivo apenas tempo suficiente para gerar o Horus junto com a Ísis. Depois desce para o submundo, assumindo seu cargo de Senhor do Duat. As histórias de Anubis preparando o corpo de Osíris se espalharam por todas as regiões do Egito, e algumas vezes incluíam trechos de Sete tentando impedir isso para garantir que a morte do seu irmão fosse permanente. E é aqui que a função de protetor dos deuses do Anubis aparece. No papiro de Jumilhaco, que é da época dos Ptolomeus ou romanos, uma história registrada mostra que Sete tenta atacar o corpo de Osíris na forma de um leopardo. Porém, o Anubis que estava protegendo a múmia era tão vigilante quanto um cão de guarda. Ele pegou o Sete no processo e marcou a sua pele com uma marca quente, e arrancou ela para usá-la depois. Por isso os leopardos passaram a ter uma marca na pele. Há também uma outra versão da história que mostra a vigilância de Anubis acabando com os planos de Sete, e é descrita pelo historiador Gary Shaw. O Sete teria descoberto um certo tempo em que o Anubis deixaria o Osíris sozinho no Abete, que era o nome dado para o local de embalsamento. Para evitar que fosse descoberto, o deus do caos tomou a forma do próprio Anubis, e assim como ele tinha pensado, ele passou pelos guardas sem nenhum problema. Ele pegou o corpo de Osíris de dentro do Abete e ele navegou para longe no rio, levando o cadáver para o oeste. Mas o Anubis logo ficou sabendo do que tinha acontecido e, junto com outros deuses que seguiam ele saiu para perseguir o Sete. Quando se encontraram, o Sete tomou a forma de um touro para tentar intimidar o deus com cabeça de chacal, mas o Anubis pegou, amarrou o Sete pelos braços e pelas pernas, cortou suas partes baixas e derrotou o inimigo. O Anubis pegou o corpo de Osíris, colocou nas costas, pronto para colocar de volta no Abete, e aprisionou Sete em um lugar de tortura, em Saqqá, na região onde o culto de Anubis é muito forte. Em uma outra versão ainda, o Sete novamente se disfarça de Anubis para roubar o corpo de Osíris. O Sete é capturado e dessa vez foi até pior. Ele foi transformado num assento em que Osíris ficaria sentado por toda a eternidade. É claro que o Sete estava muito mais do que triste com o que aconteceu, então quando ele pôde, ele finalmente escapou para o deserto, sempre pensando em como atacar novamente o seu irmão. Mas Anubis tinha outros planos. Ele, junto com o deus da magia, que era o Thoth, perseguiram o Sete através do deserto, e quando alcançaram, usaram uma magia para derrubá-lo e amarrar ele pelos braços e pelas pernas.
E cansados da maldade sem limites do Sete, os dois penduraram ele sobre um fogo e o queimaram vivo. O cheiro de carne queimada subiu aos céus até chegar em Ra e aos outros deuses que moravam no éter. Quando decidiram que Sete já tinha sofrido o suficiente, novamente, Anubis retirou a sua pele e usou como disfarce. Ele caminhou até o topo de uma montanha onde os leais seguidores de Sete estavam deitados e esperando o próximo plano maligno de seu mestre. O Anubis tranquilamente fingiu ser ele. Quando finalmente dormiram, com um golpe de espada, o Anubis decapitou todos eles, dando fim ao plano de Sete. Sempre que o Anubis tirava um tempo de derrotar o Sete e defender o corpo de Osíris, ele estava criando e aprendendo mais sobre a mumificação. Apesar do processo de mumificação ser considerado algo mágico e sagrado, os antigos egípcios não estavam protegidos das coisas mais macabras ligadas a ele. Isso é mostrado na história de Anubis, em que ele está na câmara do embalsamento. Dizem que a visão do cadáver apodrecido de Osíris, mesmo que reconstruído, era tão terrível que Anubis teve que simplesmente contar para alguém, ao invés de esconder dos deuses e parecer que seria incapaz de seus deveres. Ele virou vários lagartos, saiu da câmara e começou a contar horrores para qualquer um que ele visse. As notícias chegaram até os deuses e eles choraram tanto por Osíris quanto por Anubis. Mas por fim, quando ele terminou a sua tarefa, o Anubis se tornou o criador e o deus da mumificação, e Osíris a primeira múmia do Egito. Logo depois disso veio o enterro, que não foi nada tranquilo, já que o Sete jamais desistiria. Ele atacou durante o ritual com a presença de vários deuses que choravam, inclusive Ísis e Néfites. Os ataques foram de répteis, que depois viraram gado que estavam pisoteando tudo, mas os deuses espantaram eles. E para o fim do enterro, Anubis usou criaturas mágicas deixadas por Ra, várias serpentes que saíram do chão e formaram um círculo protetor ao redor do ritual. O Sete não foi capaz, mesmo tentando muito, de entrar no local. Osíris então pôde finalmente se deitar e se tornar o senhor dos mortos e do submundo chamado Duat. Psicocompo é uma palavra grega para as divindades que têm uma função em comum, que é guiar as almas dos mortos da terra até o submundo. A palavra significa literalmente guia das almas. E esse é o papel de várias entidades e deuses em várias religiões, como a Azrael, as Valquírias, o Anubis, o Hermes e vários outros que têm esse papel. Eles pegam as almas pela mão e guiam elas até o destino final. No caso do Anubis, é preciso saber de algumas coisas antes, como por exemplo, o famoso livro de feitiços, o livro dos mortos, e também os textos da pirâmide de Unas, que em suas paredes tinham vários feitiços falando sobre a jornada da alma e os vários monstros que se encontram pelo caminho antes do julgamento do coração. Esses feitiços levaram aos textos dos caixões. Esse tipo de escritura levou as pessoas a imaginarem que as múmias dos faraós tinham maldições, surgindo aquelas lendas então de que as múmias poderiam voltar à vida. Depois da morte, o espírito dependia do seu conhecimento para sobreviver aos perigos de Duat. Ele precisaria saber os feitiços do livro dos mortos para negociar em um labirinto de portas. E cada uma dessas portas tinha um guardião que exigia que a alma recitasse um texto pré-definido. E depois disso, o Anubis pegaria a alma e levaria ela para o Salão da Justiça, para o julgamento, onde lá haveriam 42 deuses conhecidos como os assessores de Maat. Uma vez lá, a alma deveria saudar o Osíris. Então começaria uma confissão, onde ele teria que ir até os 42 deuses e confessar a cada um deles se ele seria inocente de cada acusação. Esses deuses tinham nomes bem diferentes, porém eram deuses bem comuns da mitologia, como por exemplo, tinha um que se chamava o que anda longe. Provavelmente esse era o Ra. Tinha outro que era o Thoth, tinha outro que era o Sobek e por aí vai. Um detalhe bem interessante nesse julgamento é que se a alma precisasse de ajuda, ela poderia recorrer ao deus Thoth. De toda forma, esses 42 deuses dariam um geral na vida da pessoa, avaliando cada detalhe que ela fez enquanto estava viva. Depois disso, o Anubis traria a balança. E esse é o momento provavelmente mais conhecido de toda a mitologia egípcia, onde o coração do morto é finalmente pesado. O Anubis compara o peso do coração da pessoa contra o símbolo da justiça, a pena da deusa Maat. Se o coração for mais pesado que a pena, por causa dos pecados durante a vida, tanto o coração quanto a alma da pessoa seriam devorados por Amit. Se o coração fosse mais leve, ele teria acesso à vida pós-morte. Em geral, Anubis oferecia para as pessoas a garantia de que seu corpo seria respeitado na morte,
e também que a sua alma seria protegida de todo o mal. Eles receberiam também um julgamento justo por todo o trabalho que eles tiveram durante a vida. Esse tipo de coisa, na verdade, as pessoas buscam garantir até mesmo hoje em dia. E é fácil de entender porque que o Anubis se tornou um deus tão popular e tão duradouro. A sua imagem ainda está entre as coisas mais reconhecíveis de todo o Egito, principalmente entre os deuses. Suas réplicas de estátuas e pinturas de túmulos permanecem muito populares ainda, principalmente entre os donos de cães. Se você assistiu o vídeo até aqui, por favor deixa o like aí para mostrar que você gostou e também se inscreve aí para não perder nenhum vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.